noite! Olha nós aqui de novo, de volta ao YouTube, depois de muito tempo. Fazia tempo que eu não fazia uma live, estava com saudade de encontrar com o pessoal. Então, para quem consegue estar aqui nesse dia, nesse horário, seja bem-vindo. E eu quero dar as boas-vindas para você, porque nós estamos começando uma nova etapa de novos projetos. E falar um pouco hoje sobre processo ensino-aprendizagem e depois emendar com inteligência artificial no próximo encontro, vai ser muito importante para que você entre preparado para tudo o que precisa nesse novo ano. Muito bom. Eu quero dar as boas-vindas e deixei uma enquetezinha aí que você pode usar o seu celular, acessar o QR Code e ir lá contar para mim quais são os elementos que hoje, pelo que você conhece, pelo que você sabe, fazem parte das tais metodologias ativas. Aliás, esse é o grande tema. Será que são mesmo as metodologias que são ativas? Por todo lugar que eu passo, eu sempre ouço, mas eu trabalho com metodologias ativas. Aí eu paro, penso, nossa, é uma longa história. E aí, de tanto eu ouvir isso e na hora de discutir, às vezes, uma estratégia de aprendizagem, às vezes, um planejamento diferenciado, e a pessoa fala, mas essa é uma metodologia ativa, não é, e tal, eu achei que era muito bom, estava valendo a pena trazer para discutir com vocês aqui. Até porque falar de metodologias ativas hoje é extremamente importante, porque a educação está mudando. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Denise Davinha. Eu trabalho com inteligência artificial e metodologias de aprendizagem, e eu trabalho desde abril de 2023 com letramento para inteligência artificial para docentes. Então, se tem uma coisa que eu sempre precisei muito fazer, é que no material que os docentes vêm para aprender inteligência artificial, ele esteja repleto de experiências para ele viver uma aprendizagem ativa. E isso acabou se tornando um diferencial das formações de professores que eu ofereço. Tanto o letramento básico de inteligência artificial, quanto o curso específico de metodologias e taxonomia de Bloom. O curso de metodologias e taxonomia de Bloom é a inteligência artificial dentro da sala de aula, interagindo com todos os outros conceitos que você já traz sobre o que seja uma sala de aula diferenciada daquele método tradicional, expositivo, cheio de slides. Não são as metodologias que são ativas? Sério mesmo? Será que é isso mesmo? Será que não são as metodologias que são ativas? Bom, eu quero convidar você para um passeio junto comigo. E ao final desse encontro, a gente vai refletir sobre essa expressão. E para começar, a gente precisa entender de onde vem essa ideia de metodologias ativas. Bom, essa história começa lá em 1980, na década de 80, 82 aproximadamente, quando a gente tem a expressão metodologias ativas sendo usada como uma alternativa para o ensino tradicional. E quem começa com essa história, na verdade, é lá na década de 30, Joe Dewey. Por quê? Porque ele começa a espalhar a ideia de que essa alternativa de ensino seria melhor para a formação dos estudantes. Que alinhar teoria e prática, aplicar teoria logo no momento em que você está oferecendo o objeto de aprendizagem, seria muito melhor do que ficar teorizando e depois separando os minutinhos no final da aula para dar aula prática. E vai daí que vem a expressão metodologias passivas, expositiva dialogada. Mas eu trabalho com expositiva dialogada. Quem nunca fez concurso e na hora do plano de aula da prova didática do concurso colocou lá a metodologia expositiva dialogada? Nossa, não era muito tchan? Pois é, todo mundo que fez concurso, aproximadamente ali na década de 80,
90, início dos anos 2000, trabalhava com essa expressão, expositivo dialogada, como já fosse uma grande mudança. Depois dos anos 2000, é que a gente passa a ter realmente a expressão metodologias ativas. Então, existe uma razão para as pessoas perpetuarem essa expressão? Existe. Lá no começo, quando tudo começou, era a única expressão que fazia contraponto a um ensino que não se queria mais. Era a única expressão em que os professores podiam mostrar que estavam fazendo algo diferente nas suas aulas e com a aprendizagem dos seus estudantes. A ideia foi que o binômio teoria e aplicação promovesse uma formação mais integradora, mais multifacetada, que propiciasse a abertura para trazer outros tipos de aprendizado junto com o cognitivo. Com o passar do tempo, a aprendizagem sociocomportamental, a aprendizagem emocional, a aprendizagem atitudinal foi tomando espaço dentro desse todo que a gente chama de metodologias ativas. E uma coisa é certa, quando você assume que você quer trabalhar por metodologias ativas, vamos continuar usando até um determinado momento, você está assumindo que você quer trabalhar muito além do conteúdo. Na verdade, a expressão metodologias ativas só foi mesmo consolidada em 1991, no primeiro livro que foi escrito sobre esse assunto. E lá de 91 para cá, a gente tem muitos exemplos, ou seja, escolas pegaram os seus programas, seja na educação básica, seja no ensino superior, escolas pegaram os seus programas e mudaram eles por completo, ou seja, do início ao fim de um curso superior, do início ao fim de uma série ou de várias séries na educação básica, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, você tinha professores trabalhando de maneira diferente. Você tinha professores com a teoria vindo junto dentro de uma aplicação prática, falando de contextos. Aliás, por falar em contextos, deixa eu fazer um comentário aqui, que a galerinha está enlouquecida do Enem, com o Enem, falando de contextualização, falando que todas as questões dos 2 dias de prova tiveram contextos muito densos que eles não tiveram na sala de aula. A gente está começando a perceber que aquele velho modelo realmente não está suprindo. Eu não sei se a prova do Enem foi muito tão complexa assim como querem dizer, mas ela foi compatível um rastro que vem sendo desenvolvido desde a mudança da BNCC, a ideia de trabalhar orientado por competências e não por conteúdos. E aí agora, segundo os estudantes, né, muitos textos para interpretar. E a gente sabe que essa geração nova, ela tem muita dificuldade de interpretação. Portanto, desde a década de 90, na verdade, quando o conceito de metodologias ativas foi apresentado num livro pela primeira vez, vale a pena a gente pensar que hoje a gente realmente precisa repensar se vale a pena entrar na sala de aula para fazer uma apresentação expositiva, mesmo que dialogada, porque os tempos não permitem mais isso, não. Mas vamos continuar. Depois disso daí, a gente passa a ter a definição do conceito original de metodologias ativas, dizendo que a educação deve ser um processo ativo. E aqui aparece primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. São as metodologias realmente que são ativas? Ou será que a educação ela passa a ser tomada como um processo ativo, onde os estudantes devem passar a protagonizar a busca pelo seu próprio conhecimento? Então, a gente traz dessa publicação original um conceito que, com o passar dos anos, ele foi sendo meio que desvirtuado. Não é desvirtuada a palavra, mas veja, quando eu
insiro uma atividade no meio de uma aula expositiva e digo que aquilo é uma metodologia ativa, eu estou faltando com a verdade, porque não é. Então, a gente começa a ver que, desde a sua definição, não são as metodologias que são para ser ativas, mas sim, as metodologias, elas vão orientar o professor num caminho aonde o estudante passa a ser ativo dentro do processo de aprendizagem. Coisa que naquele conceito de ensino passivo, expositivo, não existia mais. E isso vai ao encontro de muita coisa que a gente vê e discute hoje, por exemplo, no ensino superior. O instrumento de avaliação atual, que está para mudar também, ele cobra muito a construção da autonomia do discente no aprender para a vida. As diretrizes curriculares nacionais de muitos cursos também fazem isso. E se a gente parar para perceber, todo o mundo está exigindo das pessoas, dos profissionais, do espaço comunitário, sempre proatividade. Ó a palavra, proatividade. Então, a gente começa entendendo por que a expressão metodologias ativas ganhou tanto peso. Porque, na verdade, aquela metodologia ativa original, descrita em 91, mas iniciada na década de 80, começa com aprendizagem baseada em problemas, principalmente em cursos de saúde. E na aprendizagem baseada em problemas, a solução de problemas levava a mente do estudante a mobilizar muito mais do que o conteúdo na sala de aula. E é por isso que ela ganha força. E ela tem força até hoje. No post que eu fiz de chamada para esta live, eu coloquei assim: se você oferece um curso com metodologias ativas, você cobra mais. Se você vai fazer um curso e ele está anunciado que ele é um curso que explora as metodologias ativas para você aprender uma capacitação nova, uma habilidade nova, esse curso tem um valor agregado maior. E se você vai fazer um curso sobre metodologias ativas, bom, primeiro que o curso está com o nome errado, né? Vamos combinar. Mas tudo bem. Mas se você vai fazer um curso sobre metodologias ativas, ele normalmente custa muito mais. O que não pode é um curso de metodologias ativas ser dado com slide e exposição, como eu já vi muito. Isso vai contra qualquer coisa. E isso a gente continua vendo muito. É um paradoxo. Eu vou ensinar metodologias ativas com uma abordagem expositiva e zero dialogada. Estão vendo como é preciso hoje a gente repensar pequenos detalhes do nosso dia a dia? Porque nesse pequeno detalhe que a mudança está acontecendo e a gente não está vendo, a gente está ficando para trás. Agora eu quero deixar bem grandão aqui para você